sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. O Abraça Podcast se propõe a trazer conteúdo para todas as nossas versões, como mãe, mulheres e empreendedoras. Estamos no Spotify e no YouTube, então para saberem de todas as novidades e todos os novos episódios em primeiríssima mão, se cadastrem. Vale muito a pena porque vocês recebem um aviso. Além disso, vocês ficam sabendo em primeira mão das minhas novidades. Eu acabei de lançar a minha marca Rafa Bertolotto. Para me encontrar nas mídias sociais é @RafaBertolotto. E vocês vão saber de todos os meus lançamentos, como a joia, como o meu sabonete líquido, a essência que abraça, o Desenvolve, o podcast Abraça e muito mais. Então vamos lá começar o nosso episódio de hoje. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Além do Olhar. O Ateliê Além do Olhar abraçou a terceira temporada do Abraça Podcast e eu sempre frequentei lá. Ele cuida da mulher por inteiro. E hoje, além de me abraçar, ele abraçou todas as minhas convidadas, proporcionando um momento de autocuidado. Então, todas elas foram na Além do Olhar para se cuidar. Fizeram escova, fizeram as unhas. É um ateliê por completo. E aqui em Piracicaba, fica na Avenida Carlos Botelho. Hoje é o nosso 14º episódio e eu estou com uma convidada muito especial. Camila, seja bem-vinda ao Abraça Podcast. Obrigada, amiga. Fiquei muito feliz que você aceitou esse convite. Muito obrigada. Vou contar um pouquinho para todo mundo entender como começou e quem é a Camila. Bom, há mais ou menos 2 meses, para quem acompanha o Abraça Podcast, eu entrevistei a Thaís. A Thaís falou um pouco sobre como ser mãe, empreendedora, e ela comentou um pouco sobre a vida dela com o processo do nascimento e de fazer o filho, né? Se assim a gente pode falar. A Thaís teve uma história que ela fez o processo de fertilização in vitro e desde então esse assunto ficou em alta aqui no Abraça Podcast. Muitas dúvidas surgiram e eu não tinha a menor noção que esse assunto era de tamanho interesse. Um dia, conversando com a Camila, aqui na Green, eu falei, Camila, nós gravamos, foi super especial, mas eu senti que faltou o conteúdo, o embasamento técnico, né? Explicar um pouco mais. E a Camila falou, eu super aceitaria falar para você sobre isso, é um assunto técnico e realmente a gente precisa de uma pessoa especializada na área. Então a Camila veio hoje para o Abraça Podcast para falar um pouco para a gente sobre tudo que envolve reprodução humana assistida. A Camila é mãe de duas crianças lindas e é especialista em reprodução humana assistida. Certo? Embriologista, né, Cá? Embriologista, isso. Cá, pra gente começar a esquentar um pouquinho, porque o bate-papo hoje é longo, é cheio de conteúdo e de aprendizado. Então, fica com a gente do começo ao fim. Vamos começar com a sua história? Quando, como e por que você decidiu ir para essa área? Certo. Bom, agradecer ao convite, Rafa. É sempre muito gratificante poder passar um pouquinho desse conhecimento para as pessoas, né? Uhum. Porque por trás de um casal tentando engravidar tem muita coisa. Tem muita questão emocional, tem muita questão técnica, tem questão financeira, né? Então, assim, as pessoas não têm noção da dimensão do que é e do quão complexo é passar por um tratamento desse, né? Então, eu sou biomédica, eu sou formada em biomedicina. Uhum. E a coisa aconteceu em 2 momentos na minha vida, assim. Desde muito nova, eu sempre tive a certeza que eu queria ser mãe. Eu não queria passar por essa vida sem ter essa experiência. E aí, quando eu comecei a estudar, e a gente tá ali para se formar, né, no colegial, e aí a gente define a área que quer seguir, a minha área sempre foi a área da saúde. Eu gosto de pessoas, né, de tratar pessoas, de conversar com pessoas. Uhum. E eu sempre fui muito encantada pela parte de genética. Eu lembro que eu acompanhava no Fantástico uma geneticista que se chama Maiana Zatz. Todas as vezes que ela aparecia, eu ficava, uau, gente, o que essa mulher faz, o tanto que ela sabe. Uhum. E aí sempre lembra a época do Roger Abdelmaci, que fazia o tratamento das famosas, sim, enfim. E eu ficava fascinada com aquilo. Então, como eu tinha esse desejo de ser mãe, e ainda sabia que eu ia para a área da saúde, eu falava assim, nossa, eu tenho que fazer isso. Porque é maravilhoso, é um processo muito minucioso, é algo de
você poder ajudar casais a terem filhos, né? Na época eu nem era mãe. Depois que me tornei mãe, isso teve até um outro significado para mim. Mas eu comecei assim, eu entrei na biomedicina, me formei, e depois eu me especializei em reprodução humana assistida, porque na graduação você não tem base para tecnicamente executar, a gente pode até ter uma noção. E aí fiz mestrado na área, fiz pós-graduação, enfim, alguns cursos aí para me especializar nessa área. Nossa, que interessante. Eu confesso que quando a gente começou a conversar mesmo sobre esse assunto, como eu não passei, né, por toda essa vivência, eu desconhecia a complexidade do assunto. Sim. Conversando depois, porque eu abri para perguntas, então abri no meu Instagram, para as mães mandarem pergunta, compartilhar a experiência do que é interessante falar sobre o assunto, eu descobri um mundo à parte. Um mundo muito dolorido, mas um mundo maravilhoso, que é você gerar a vida. Dar suporte, né? É sensacional. É a coisa mais linda da face da Terra. Então eu comecei a acompanhar e quando as mães conseguem, é transformador. E você poder ver esse desenvolvimento, né, em tantos áudios, em tantos compartilhamentos que eu tive, falei, gente, eu me apaixonei pela área. Eu imagino você. Não, é maravilhoso. As pessoas percebem quando eu falo sobre o assunto a paixão que eu tenho disso. Eu imagino. Porque também é impossível você se estabelecer nessa profissão se você realmente não tiver paixão pelo que você faz. Primeiro porque a gente tem que se sacrificar em termos assim, o embriologista acorda muito cedo, ele trabalha final de semana, ele trabalha feriado. E a gente tem muita responsabilidade, porque a gente lida, muitas vezes, com a única chance daquele casal ter um bebê, né? Então, assim, teoricamente, eu não posso falhar. E falhar é humano, né? A gente não acerta todas as vezes. Então, é uma cobrança muito grande. Então, tem que, sim, haver paixão, estudo e uma dedicação muito grande. E aí, nós, embriologistas que estamos dentro de um laboratório, a gente está cuidando do que há de mais precioso para aquele casal. E muitas vezes a gente acaba se envolvendo com a história daquele casal, né? A gente, quando vai conversar com o casal, a pedido do médico, para passar o caso clínico, para passar a evolução dos embriões, a gente fica sabendo um pouquinho das histórias, né? E diversas vezes alguém já segurou na minha mão e falou, olha, eu fico até emocionada de falar, eu peço para Deus guiar as tuas mãos, para que você faça o seu melhor. E aí eu falo, gente, que responsabilidade é essa, né? Então, assim, é lindo, mas é difícil porque você carrega para si uma responsabilidade muito grande. Com certeza, eu imagino. Ká, já iniciando o nosso assunto, né? Conversei com algumas amigas próximas que passaram pelo procedimento e na maioria das histórias começam com uma dor do casal que eles têm de não conseguir engravidar naturalmente. Você lida com um sonho, o sonho de se tornar mãe e pai. Me conta como é quando esses casais te procuram. Eles enxergam em você a vida? É a possibilidade de, né? Na verdade, assim, é bom que a gente contextualize que esse casal ele precisa passar por uma consulta médica, né? Então, o primeiro acolhimento a esse casal é um médico especialista em reprodução humana assistida. E o que acontece é que, assim, hoje em dia a gente vive uma era onde as mulheres cada vez estão engravidando mais tarde, porque isso é uma coisa que eu invejo muito dos homens, né? Um homem ele pode se tornar pai aos 18, aos 20, aos 30, aos 50, aos 60. A mulher não. Então, muitas vezes, quando a gente foca na carreira, né? Na época das nossas mães, com 24 anos, elas já estavam trabalhando, casadas. Muitas vezes a gente ainda nem terminou a faculdade com essa idade, quiçá pensar em ter filhos. E a gente sabe, né, por dados da literatura, que a partir dos 30 e poucos anos, a taxa de fertilidade da mulher, ela despenca. E as pessoas não têm esse conhecimento. E eu até brinco, né, que eu ficava no pé das minhas amigas e depois eu decidi que eu ia parar de aterrorizar pessoas, porque eu falava assim, não espera muito, pelo amor de Deus. Porque depois a paciente aparece com 40 anos no consultório e ela acha que tudo é possível. Sim, a medicina avançou muito, mas a gente ainda esbarra na questão da idade. São óvulos de 40 anos, né? Não são óvulos de 20 nem de 30, né? Então, a primeira dor desse casal começa quando eles decidem ter filhos e é algo que é extremamente natural para qualquer ser que se reproduz. E aí não vem. Passa um mês e não vem, passa o segundo mês e não vem, passa 3 meses e não vem. Aí tem um casal de amigos que fala, nossa, mas eu parei de tomar pílula, eu engravidei assim, eu nem lembrei que eu podia estar grávida, engravidei.
E aí a pessoa fica com aquilo, nossa, por que comigo isso não acontece? Por que tá acontecendo? O que tem de errado? E aí passa mais um mês, e aí o outro casal nasce o bebê e o seu não veio. E aí isso gera uma angústia muito grande, porque é uma coisa que poderia ser muito natural, deveria, né? Então esse primeiro acolhimento, ele é feito por um médico especialista em reprodução humana. O que é indicado, Rafa? Casais, né, com menos de 35 anos, que têm relações sexuais regulares, que a gente diz de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, num período aí de 12 meses, se não houver gestação, que procurem por instrução de um profissional da área da reprodução humana, um urologista especialista ou um ginecologista especialista. Para a mulher, quando ela tem 35 anos, esse tempo já cai para 6 meses. Então, se a mulher tem 35 anos e ela começa a querer engravidar em 6 meses e já não vem, já procure um especialista em reprodução humana assistida, exatamente pela faixa etária em que ela está. Muito interessante esse dado que você trouxe, porque eu acho que eu não tinha nas minhas perguntas. Então, antes dos 35, se você está há 1 ano tentando, né? Você e seu marido já estão tentando engravidar, não estão se prevenindo de outras formas, deu 1 ano, não conseguiu, indicado procurar. A partir de 35, 6 meses. Muito interessante esse dado. Caso, se essa paciente com 35 anos já sabe, por exemplo, eu tenho 35 anos, mas eu tenho endometriose. A gente está tentando, mas o meu marido já teve varicocele. Esse tempo ele é reduzido porque você já tem ali potencialmente um fator de infertilidade. Então conversa com seu ginecologista, explica, expõe o que está acontecendo. Não é que pode ser tarde demais, mas às vezes te elimina aí um tempo de angústia, dessa escuridão do que está acontecendo, o que pode acontecer. Então vamos olhar com mais cuidado para isso, sabe? Sim, muito legal esse dado. Uma amiga era tentante há 2 anos e eu vou trazer essas situações para a gente trazer um pouco para o real também. Já tinha feito de tudo, como cortar café, cortar doce, mudar a posição, fazer coito programado, viajar, ficar bêbado, tudo. Na visão da medicina, o que disso tudo pode ajudar? Na verdade, eu brinco que nem sempre 2 mais 2 é igual a 4, né? Então a gente considera o fator emocional, o estilo de vida. Então a gente sabe, uma pessoa que faz uso de muita bebida alcoólica, que é tabagista, que tem uma vida sedentária, que está sobrepeso, a taxa de fertilidade dela diminui. Então a primeira recomendação quando o casal vai até um consultório, se é um casal que tem um sobrepeso importante, o médico vai falar, olha, primeira coisa, vamos vamos mudar o estilo de vida, vamos mudar a qualidade de vida. Vamos nos alimentar, que eles se alimentem melhor, que eles olhem com mais cuidado para isso. Por quê? Porque a gente sabe que não é só falando em reprodução humana, mas para a parte cardíaca, respiratória, enfim, é como um todo. E a gente já afasta aí possíveis fatores externos que possam estar influenciando. Eu acho que assim, a mulher quando ela começa a engravidar, a gente sabe, né? A gente começa a ter... A gente sabe o dia que é bom, a gente sabe quando, né? Enfim, eu sempre brinco, eu falo para as minhas amigas, assim, ou até para as pacientes, data marcada é um pouco difícil, porque às vezes o homem não como é que eu vou dizer? Não se sente à vontade com isso, assim, né? O coito programado, ele é até um procedimento, não procedimento, ele é até uma prática que hoje em dia os ginecologistas já nem usam mais, assim. Que nada mais é do que você monitorar o ciclo por ultrassom natural daquela paciente, ver que ela vai ovular e falar para ela, você tem que ter relação esse dia, tal hora. Eu conheço uma pessoa que estava viajando e pegou um avião, voltou e depois foi de novo, porque entra numa neura que é complicado. Posição não tem a ver, mas assim... os médicos falam, depois da ejaculação, de repente fica um pouco quietinha para garantir que a maior quantidade de sêmen ali, mas a gente sabe que com uma gota é o suficiente, né? Sim. Então, assim, acho que não precisa colocar isso na cabeça, porque vai além disso. Eu acho que, assim, mudar o estilo de vida, né? Viver de uma maneira mais saudável, isso faz diferença para tudo. Não teria nada assim, olha, não pode tomar café, não pode isso, não pode aquilo. Mas assim, o estilo como um todo. Sim, perder peso, não beber, não fumar, né, não abusar de álcool no caso, né? O tabagismo, por exemplo, as nossas trompas, elas têm vários cílios, que são eles que trazem o óvulo depois que ele sai do ovário
para dentro, né, para onde ali onde vai ocorrer a fertilização, e depois elas trazem para dentro do útero. O cigarro, ele diminui me faltou a palavra, o movimento desses cílios ali. Então você até pode aumentar a incidência de gravidez ectópica, porque daí aquele embrião é fertilizado, ele fica nas trompas, ele não desce para o útero. Então é realmente o estilo de vida, é adotar um estilo de vida mais saudável. Muito interessante, excelente. E já iniciando o nosso assunto mais a fundo, como é feito o diagnóstico antes de partir para o tratamento? Sim, então aí é como eu já tinha começado a falar para você. Primeiro é aquele casal que está tentando e não consegue. Tá. Ou é aquele casal que já tem ali atrás um fator, olha, com 18 anos eu tive que operar porque eu tinha endometriose. Ou aquele homem que sabe que tem ali a varicocele porque já fez uma cirurgia, já foi diagnosticado. Então esse casal, ele é encaminhado porque já sabidamente vai precisar de ajuda ali. Mas o casal que está tentando e não consegue, resolve procurar, ele tem que procurar um especialista na área. Muitas vezes ele é acolhido pelo próprio ginecologista que acompanha aquela mulher, que pede uns exames inicialmente, né? Algumas dosagens hormonais, um ultrassom, pede um espermograma. E aí quando vem o resultado alterado, ele é encaminhado para um especialista na área. Entendi. Esse especialista, com base nos exames que foram feitos, né? Para o homem é o espermograma. O espermograma diagnóstico, onde a gente vai ver concentração, qualidade desse sêmen, motilidade dos espermatozoides. E para a mulher são dosagens hormonais, contagem de folículo antral, que é os folículos ali que potencialmente podem vir a amadurecer e fazer a mulher ovular. Tô tentando falar até com termos não muito técnicos, porque senão as pessoas não vão entender, tá? Ser mais didática. E ultrassom para ver a permeabilidade das trompas, né? Um exame, chama-se histerosalpingografia, que assim é injetado um contraste para ver exatamente o caminho que é feito, se tem permeabilidade tubária, afastar a possibilidade de endometriose. Para a mulher, como tudo, né? Um pouquinho mais complexo, né? São muitos os caminhos. E aí, com base nesses achados clínicos, um especialista vai indicar o tratamento para esse casal. E eu acho que aí a gente entra num ponto interessante, que quando nós conversamos, eu desconhecia a diferença, por ignorância mesmo, de fazer uma inseminação artificial, de fazer uma fertilização in vitro. Vamos começar por isso? Me explica então, Ká, por favor, porque eu acho que como muita gente pode ter essa falta de conhecimento mesmo, e pessoas que podem estar em algum processo, entender um pouquinho mais sobre cada uma para ver para onde vai partir, como está a sua situação, né? Exatamente. Existem duas categorias, assim, digamos, de tratamento. Os tratamentos de baixa complexidade e os tratamentos de alta complexidade. Os de baixa complexidade, essencialmente, são o coito programado e a inseminação artificial. O que significa, o coito programado muitas vezes acompanhar o ciclo espontâneo de ovulação dessa paciente, e se não for espontâneo, ela toma uma dosagem hormonal bem baixinha para que ela ovule, amadureça apenas um folículo, como se fosse de verdade ali, o que acontece naturalmente. Sim, a natureza. E aí o médico vai acompanhar por ultrassom a evolução desse folículo. A hora que ele estiver num tamanho suficiente, ele vai dizer, olha, você pode ter relação entre os dias tal e tal, que provavelmente nesses dias você vai ovular. Isso é um coito programado. Tá. Inseminação artificial funciona basicamente da mesma maneira, mas com a diferença de que a gente vai preparar esse sêmen em laboratório. A gente vai capacitar esse material. Às vezes, só para exemplificar e as pessoas entenderem, o homem ele tem um sêmen muito viscoso. E aí, através de exames preliminares que já foram feitos, a gente vê que quando a gente trata essa amostra em laboratório, a motilidade que era ruim, porque era muito viscoso, passa a ser espetacular. Então ele tem uma concentração ótima, uma motilidade muito boa. É só dar uma ajudinha aí, porque era muito viscoso. Isso é uma característica individual. Sim. E aí a gente faz essa capacitação em laboratório. E aí o médico vai monitorar o ciclo dessa paciente. Opa, tem um folículo bom aqui, vamos inseminar. O marido vai até o laboratório, colhe o sêmen, a gente processa essa amostra em laboratório e ele vai inseminar artificialmente essa paciente que tem ali um folículo prestes a romper para ser fertilizado. Sim.
Isso tem algumas características que precisam acontecer para que seja indicado esse tratamento. Então, a gente tem que ter uma boa qualidade do sêmen, senão não dá para fazer. E o tratamento de alta complexidade, que é a fertilização in vitro. Que as pessoas costumam generalizar. Ah, a pessoa tá fazendo tratamento para fertilização. Ah, fertilização. E às vezes não sabe nem o que está fazendo. Fertilização in vitro é a união dos 2 gametas em laboratório. Eu vou pegar um óvulo, um espermatozoide e vou juntar e fazer um embrião. Entendi. E isso a gente vai fazer um por vez. Se essa paciente tem 10 óvulos, são 10 espermatozoides escolhidos a dedo para serem injetados artificialmente nesse óvulo. A gente usa em laboratório um microscópio todo diferente que se chama micromanipulador, com 2 joysticks. Então, com uma agulha eu seguro o óvulo, com a outra agulha eu vou pegar os espermatozoides, vou furar, tem tudo um tempo certo, uma técnica certa para fazer e vou fertilizar em laboratório. Geralmente, esses casos são para pacientes que têm alguma disfunção severa de ovulação, baixa reserva ovariana, onde ela tem que tomar uma quantidade muito grande de medicação para conseguir recuperar alguns óvulos. E quando tem um fator masculino muito importante, aquele homem que tem ou uma concentração muito baixa, uma motilidade muito ruim, ou uma morfologia muito ruim, porque daí, visualizando o espermatozoide no microscópio, a gente consegue escolher ali os melhores. Entendi. É importante lembrar que esse tratamento de alta complexidade, a gente não vai recuperar um óvulo só, né? A intenção essa paciente vai para o centro cirúrgico, ela vai ser anestesiada, recuperar o maior número de óvulos possíveis, mantendo a qualidade disso. Também não pode a paciente tomar muito hormônio e aí a gente pode diminuir a qualidade ocitária. Então tem todo uma dose perfeita, né? Uma dose perfeita, exatamente. Eu acho bem interessante, e um dado que me surgiu a partir de uma das entrevistas que eu fiz com as meninas não sei se isso é correto, por isso que eu vou até trazer. A inseminação artificial, ela aumenta em 17% a chance de você engravidar. É isso? Na verdade, parece muito pouco, 17%, mas se a gente tomar por base que é um tratamento de baixa complexidade, que a gente está olhando ali para o fator masculino, porque eu não olhei como estão esses óvulos, né? Entendi. Aí cai um pouquinho, então é por isso que eu falo, é para casos específicos, uma mulher mais jovem, que tem um ciclo regular, um fator masculino que não é muito importante. Entendi. Hoje em dia, a gente pratica muito pouco isso em laboratório, por uma tendência das pacientes procurarem por ajuda numa idade mais avançada e porque realmente esse casal ideal aí para fazer inseminação artificial, às vezes ele não existe, ou o médico expondo já essa chance, a paciente já fala, então eu prefiro partir direto para FIV. Porque o desgaste emocional, ele é enorme também. Uma das meninas que eu conversei, ela optou por tentar primeiro a inseminação e não deu certo. Ela falou que do dia que ela recebeu a notícia que não deu certo, até ela resolver fazer a FIV, foram 6 meses de sofrimento, de tratamento com psicólogo, para entender se Deus realmente estava mandando um sinal, e entra tudo isso nesse momento, né? Será que não é para ser mãe? Será que é um sinal? Já deu errado a inseminação? Por que partir para outro tratamento? Será que não é abusar demais da vontade de Deus? Então isso todas as meninas me relataram, que é algo que vem na cabeça de todas elas, né? Mas ficou uma frase assim muito forte, que é que só Deus dá a vida. Porque independente se você tá lá, você fez a fertilização, ela também não é 100% de chance. Então assim, o que vai definir mesmo esse último 1% aí, a gente ainda tem Deus, né? É isso que uma delas falaram e eu achei que ficou muito forte sobre isso. Aí a gente já cai numa esfera religiosa e espiritual do que cada um acredita. E eu, como uma mulher cristã que sou, eu digo que ele me usa como instrumento para que seja feita a vontade dele. Sim. Então, assim, a gente sabe, pelo menos é o que eu acredito, né? Que não cai uma folha de uma árvore sem que seja feita a vontade de Deus. Então, eu não tenho... A minha responsabilidade ali é técnica, sim, certo? E é importante, a gente até para contextualizar, a infertilidade ela é uma doença. As pessoas negligenciam muito nisso. Qual é a diferença de um casal que está passando por um processo infértil de um casal que de repente está passando por um câncer ou uma outra doença mais grave? É uma doença.
É que a diferença é que é algo que depende de duas pessoas, não de uma só. O tratamento é entre duas pessoas ali. Então, na época que eu fazia mestrado, o meu orientador da USP de Ribeirão, ele ia muito até as mídias, né? Ele deu entrevista para o Fantástico já, porque até a verba destinada para tratamento SUS em reprodução humana assistida é negligenciada. Porque não parece tão nobre um casal querer engravidar e fala, poxa, mas tem gente morrendo disso, tem gente morrendo daquilo. Poxa, mas o casal tá doente. É uma doença. Endometriose é uma doença, né? A mulher precisa ser tratada. Sim. E isso o quê? Qual é o resultado disso? Não conseguir ter filhos espontaneamente. Por que isso não deve ser tratado? Sim. Né? Então, eu acho que a medicina, ela evoluiu em todos os sentidos. É claro que cada um sabe o seu momento de parar. Claro. E aí vai do que você acredita. Olha, eu acho que não é pra mim. Eu acho que eu vou parar por aqui. Ou eu vou colocar isso como um propósito de Deus na minha vida. Enfim, ou eu vou partir para uma adoção. Cada um tem o teu limite. Eu conheço um casal que tentou por 8 anos. Um casal de amigos muito próximos, né? E teve sucesso, graças a Deus. Foi a vontade dele, certo? Sim. Do mesmo jeito que se a gente partir do tratamento de um paciente oncológico, por exemplo. Às vezes são duas pessoas com a mesma doença, recebendo o mesmo tratamento. Por que uma evolui muito bem e a outra não? Né? Então, eu acho assim, a medicina evoluiu para que a gente sirva como instrumento. A gente não está brincando de Deus. E você sabe que uma vez eu quase fui jogada para fora de um táxi em São Paulo, porque o taxista me perguntou, você está a passeio? Eu falo, não, eu estou num congresso. O que você faz? E conversa vai, conversa vem. Ele comentou um pouco sobre a questão dos casais homoafetivos e tal, e aí eu falei que sim, que é possível, que isso, que aquilo. Aí ele falou, não, mas se a pessoa não consegue, ela não pode, não, porque Deus já disse que não quer. E aí eu coloquei para ele a minha opinião, ele freou assim o táxi, eu achei que ele ia me botar para fora. Ele falou assim, você está me dizendo, ele virou a cabeça assim para trás, que isso está acontecendo? Eu falei, sim, há muito tempo. Deus não está feliz com o que você está fazendo. Eu falei, olha, ele me usa todos os dias, quando eu chego num laboratório, quando eu me paramento para um procedimento, eu falo, me use como instrumento da tua vontade, né? Eu tenho o meu conhecimento, a minha capacidade técnica, mas a palavra final não é minha. Sim. E aí eu disse isso para ele até ficou sem ter o que responder. Sim. Porque, de fato, a gente não está brincando de Deus aqui, né? A gente está auxiliando um casal que precisa de um tratamento. Eu não posso dizer você vai engravidar ou você não vai. As suas chances são grandes por causa disso, disso e disso. Ou olha, vamos partir para uma ovodoação, vamos partir para isso, vamos partir para aquilo, porque as suas chances são pequenas a partir disso. Isso quem vai dizer é o médico, ele vai explicar isso para a paciente. O que vai acontecer ou não depende muito da execução técnica, sim. Mas se a gente entrar nessa esfera, a gente sabe que tem algo além, né? Com certeza. E as pacientes costumam se apegar muito nisso. Mas também gera uma angústia. Será que eu tenho que parar, né? Será que não é pra mim? Essa mãe que eu comentei com você, que fez a inseminação, passou por tudo isso, ela me contou que ela ouvia muitos comentários ao longo desse caminho, né? Por que não tem filho? Esse é o pior, né? Já tá casada faz 3 anos, por que não tem filho? Quando vai vir? Quando vai vir? Desencana que engravida. Ela falou que esse dava um ódio no coração. E era uma dor e uma revolta para ela ouvir isso. É óbvio, porque acaba sendo uma facada, porque ela também queria, né? E ela comentou que durante todo o tratamento eles tentaram manter em segredo para que seja menos exposto, né? E eu percebo que a maioria dos casais fazem assim mesmo. Você sente alguma mudança ao longo dos anos? Esse assunto está vindo mais à tona? Ou essa questão de sigilo, de ser mais discreto, ainda continua? Acho que tem os dois. Assim, eu sei que a gente ainda não chegou no final da pergunta do que eu queria dizer para as pessoas, mas já fica aí uma dica. Não perguntem. Mãe, tio, sogra, parente, amiga. Se é um casal que já está casado há muito tempo, primeiro que você nem sabe se eles querem ter filhos. E segundo, você não sabe pelo que eles estão passando, porque eu já ouvi muito isso. De amigos próximos que passaram por isso, de pessoas conhecidas, de paciente. Tipo assim, nossa, cada vez que alguém vem me perguntar, a gente não tem que responder. E a gente não quer contar, porque já gera uma expectativa naquele casal. Compartilhar com a família, às vezes, é pior ainda. Então, assim, tem muitos casais que passam em silêncio, sim, porque tem vergonha, porque vai gerar especulação. Se for indicação de ovodoação ou de
não é espermodoação, mas de doação de sêmen, né? De compra de sêmen, depois eu posso explicar um pouquinho mais sobre isso. Eles não querem que ninguém saiba que isso aconteceu, sabe? Quando eu trabalhava numa clínica, um dos médicos me pediu para começar a fazer uma busca ativa sobre os nascidos vivos. Ligar para as pacientes. Oi, fulana, tudo bem? Ó, você fez o tratamento aqui em 2000 e tralalá. A gente queria saber como está o bebê, se é menino, se é menina, se está tudo bem. Muita gente desligava na minha cara, porque elas querem esquecer que aquilo ali aconteceu. Muitas pessoas. E uma vez, essa paciente, ela tinha deixado o contato da casa da sogra. Sei lá por quê, eu peguei no cadastro. Gente, olha, ela falou assim pra mim, ela ligou na clínica depois, como que vocês ligam na casa da minha sogra? E aí eu expliquei que a gente não sabia, pedi desculpas, porque obviamente que eu não disse pra sogra dela, né? Sim. Eu sou a fulana, ela passou por... Eu já imaginei uma abordagem mais discreta, olha, é do consultório do doutor fulano, a gente quer falar com a ciclana, sim. Mas ela se sentiu extremamente invadida, sabe? Já aconteceu aqui, tem muita paciente que me encontra e às vezes eu passo até vergonha porque fala assim, tem uma especificamente que até ela virou minha amiga, ela fala assim, onde eu entro, onde ela me encontra, ela fala assim, gente, a Camila que fez os dois, viu? Ela que fez o fulano e a ciclana. Eu falo, pare de falar assim. Porque eu e meu marido juntos, a gente não dá... Ela leva de um jeito muito... ela leva de um jeito muito leve. Mas já aconteceu de eu entrar num lugar e encontrar paciente que faz assim, ó. Tipo assim, ela não vai falar comigo, ela não vai me cumprimentar. E eu sempre adotei uma abordagem mais discreta. Como eu sempre fiquei nos bastidores, dificilmente os pacientes veem a embriologista, a menos que o médico diga, olha, converse com esse casal, explique pra ela quantos óvulos tem, quantos embriões, nananã. Então, às vezes, se a paciente me cumprimenta, eu cumprimento, senão eu também finjo que eu não conheço. Legal. Tem muitas clínicas em São Paulo que não tem nem placa na frente. Eu ouvi falar sobre isso. Que é tem um numerinho no cantinho, porque às vezes também para famosos e enfim, não querem gerar especulação. Mas assim, tem muito casal que passa em silêncio, tem muitas pessoas que têm necessidade de falar sobre o que está acontecendo, compartilhar com outras pessoas, precisam se sentir acolhidas, mas o que eu percebo é que a maioria passa em silêncio, não quer dividir. Entendi. E partindo um pouco, Ká, para a parte mais técnica, né? Conta pra gente as etapas do processo, porque isso é um interesse geral mesmo, né? Bom, primeiro passar por consulta. Sim. Aí vão ser pedidos exames, esse casal vai trazer os exames para o médico, e aí com base nesses achados dos exames, ele vai direcionar o tratamento. Se é inseminação, uma possível tentativa, ou se vai logo para um tratamento de fertilização in vitro. Essa paciente, ela vai ter que passar por um estímulo, uma indução de ovulação. Então, ela vai tomar injeções ali de hormônio. De 9 a 12 dias, geralmente, dura um ciclo. E essa paciente vai voltando a cada 2 ou 3 dias no consultório ou num centro de imagens. Enfim, geralmente não. As clínicas de fertilização, de reprodução, elas têm um aparelho de ultrassom e um médico que monitora esse ciclo. E aí, esses folículos, a gente vai acompanhando o tamanho até eles chegarem ali num tamanho de 17, 18 milímetros, onde aí o médico administra o HCG, que é um hormônio que vai ser responsável pela maturação dos óvulos que eventualmente podem estar ali dentro desse folículo. E aí, em 34 a 36 horas, essa paciente vai para a punção dos ovários, para a gente recuperar esses óvulos. E aí, então, tem essa passagem. Essa punção é a retirada. Retirada. A paciente, que é sob anestesia. Ela é levada para o centro cirúrgico, ela toma uma sedação leve. E aí a gente recupera, o médico ele usa um transdutor, sabe o ultrassom transvaginal? Nesse transdutor específico é acoplado uma agulha. Então, guiado por ultrassom com aquela agulha, a hora que ele acha o folículo, ele entra com a agulha, aspira o líquido, fluido folicular. Ele vem numa mangueirinha e o laboratório sempre fica ao lado do centro cirúrgico. Geralmente a enfermeira que vem, ela vai passando tubinho por tubinho e a gente vai procurando e dizendo, veio 1, veio 2, não veio. Às vezes ele lava o folículo de novo para ver se não está lá dentro ainda. A gente vai direcionando essa punção. Terminou, aspirou todos os folículos maduros ali que poderiam ter os óvulos, aí começa a parte do laboratório. Essa paciente, ela
Hoje em dia é uma tendência, mas acho que não precisa entrar tanto, mas nessa parte, mas hoje em dia é uma tendência congelar embriões, não transferir esses embriões num ciclo a fresco, logo depois de uma punção, exatamente porque tem muita medicação envolvida, um desconforto da paciente, às vezes o endométrio não evoluiu tão bem. Então, geralmente, a gente para ali, recupera esses óvulos, faz a fertilização e a paciente volta num outro ciclo, num outro momento, só preparando o endométrio para receber. Foi isso que eu ouvi. Isso. Que a é maioria delas fizeram desse jeito. Assim. Hoje em dia é o que é mais praticado, assim, sabe? É o que é mais indicado. Até porque, muitas vezes, a gente já conta com a ajuda de biópsia embrionária, né? Sim, e eu vou entrar nesse assunto também. Então, às vezes, o endométrio daquela paciente não segura muito, então o médico opta por encerrar ali e preparar depois de novo esse endométrio para receber um embrião. Perfeito. E sobre esse processo, né? Então, a partir do momento que um casal decide pela fertilização in vitro, a primeira etapa, retirada dos óvulos. Para isso são necessárias as injeções, igual a gente comentou, para ele amadurecer. A gente pode falar dessa forma? Para estimular. Certo. Por exemplo, uma paciente, ela retirou 17 óvulos, mas depois da fecundação só ficaram 4. É normal? 4 embriões, né? É normal. É normal. A gente mantém o embrião em laboratório, assim, dentro de uma incubadora, por 5, estourando 6 dias, tá? Então, a gente vai fazer a fertilização no dia 1, e aí a gente vai acompanhar o desenvolvimento desse embrião. A gente sabe que antes era uma prática comum, a gente transferia os embriões em dia 3 ali, que era no 3º dia. Agora, a maioria dos laboratórios, e aí vai de acordo com o caso clínico desse paciente, a gente estica esse cultivo dos embriões para blastocisto, que é o 5º dia do embrião. Sim. E a gente sabe que só os melhores chegam a blastocisto. Então, às vezes, dependendo do caso clínico dessa paciente, você tinha vários óvulos. Se era um fator masculino muito importante ou se era algum fator feminino associado, a qualidade embrionária é ruim e a gente vai diminuir aí a quantidade de embriões lá no final. Ah, é ruim? É ruim, mas também é uma resposta, porque teoricamente você ficou com os melhores. A sua chance de gravidez ali é maior, porque você não está no escuro ali. Se a gente tivesse avaliado no 3º dia, falando, tem 10 dos 17. De repente desses 10 só ficaram 4, então significa que esses 4 eram os melhores. Sim. E entrando um pouco nessa questão dos melhores, né? A gente tem a classificação dos embriões. AA, AB, BC. É uma confusão, né? É absurdo as coisas que essas mulheres, né? Essas mães, né? Quando conseguem, passam. Então, essa paciente em específico, se eu não me engano, era BC ou CD. Ela ficou muito preocupada, porque, pelo que eu entendi, a classificação, ela indica a qualidade, que indica a maior chance de engravidar, ou não. O problema é o Google, né? Porque aí não tem nenhuma paciente que não faça isso em qualquer área da medicina. Ela vai lá e dá um Google, classificação embrionária. Daí ela vê que ela só tem embrião C, ela fala, nossa, não vou engravidar. Nossa, eu já vi muita gravidez. Não, é um preditivo de, porque a gente começa a classificar de acordo com o número de células, se é compatível com a evolução do embrião, se é compatível com o dia de desenvolvimento do embrião. Mas antes, lá atrás, tipo, sei lá, 10 anos atrás, a gente olhava todos os dias. No primeiro dia da fertilização, a gente tem que ver os 2 pronúcleos, materno e paterno. No segundo dia, 4 blastômeros. No 3º dia, 8. Dentro disso, tem alguma coisa assim, pode ter 5, pode ter 6, porque ele está se dividindo e tal. Hoje em dia, a gente não faz mais isso, até porque a gente sabe que não é legal você ficar tirando o embrião da incubadora para ficar checando. O que a gente faz? Checa o dia da fertilização. Sim. Olha, eu injetei 10 óvulos, eu tenho 5 fertilizados. Eu só vou olhar no 5º dia, que é o dia da transferência. A gente nem mais vê se é C ou D. Se ele virou um blastocisto, não importa o que ele foi antes. Entendi. Porque já é sabido que muitos podem evoluir para ter um blastocisto e para gerar ali uma gravidez depois. E às vezes um embrião com uma classificação ótima, quando a gente vai fazer uma biópsia, o embrião é normal. Então, elas não têm que se prender a isso, legal, tá? Ótimo. É claro, então, é a qualidade do que você tem no dia para transferir. Tá. A evolução
muita coisa pode acontecer aí no meio do caminho. Então já é até obsoleto você ficar acompanhando diariamente. E eu tinha um médico que trabalhou comigo numa das clínicas, ele falava, ele passou por um tratamento. Ele falava assim, esses dois aqui, ele tem um casal de gêmeos, era um embrião C e um D. Ele brinca. Então assim, não se atenham a isso. A morfologia nem sempre indica se é um embrião normal, geneticamente falando. É por isso que a gente tem que avaliar o resultado final ali. É um blastocisto bom para transferência? Morfologicamente, no 5º dia, é um embrião viável para transferência? Tá tudo bem. Tá tudo bem, perfeito. Então, feita toda essa parte do embrião, chegou o dia da transferência. E eu descobri, através das minhas entrevistas, que é um dia praticamente mágico. Que existe lá, você deita naquela superposição, mas tudo bem. Super confortável. Com a bexiga cheia, que também é uma questão muito cheia. Elas ficam super incomodadas. Com uma televisãozinha na sua frente. E a hora que dá certo, parece que tem até um negocinho brilhantinho na televisão. E ela comentou que assim, é mágico, é um brilho. Mas esse dia pode não ser tão simples. Conversei com uma das meninas que comentou que isso pode durar, né, de 10 a 15 minutos, se for tudo tranquilo. Mas ela, em específico, levou 1 hora. Como que é essa transferência? 1 hora é o que a gente chama de transferência difícil, assim, né? Não é pra ser. Geralmente é isso aí, de 10 a meia horinha, estourando, porque daí a gente deixa a paciente um pouquinho deitada. Na verdade, é o que gira em torno dessa expectativa enorme, que é o dia de você transferir o teu filho, porque não é um embrião, né? É o meu filho. Ela já viu foto, né, que a gente mostrou, o médico levou pra ela, falou, a gente vai transferir tal embrião, né? É uma expectativa absurda. E se era um momento que eu me emocionava demais, porque na transferência, o marido entra junto. Sim. E aí ele segura na mão, sabe? E aí fica aquela coisa assim, você vê que eles estão rezando ali, tipo assim, tem que dar certo, tem que dar certo. É algo muito emocionante de ver, sabe? Então tem, assim, de acordo com a posição do útero, né? Com a passagem ali do catéter ali, do orifício ser mais estreito, de repente não ser tão retinho, pode sim demorar um pouquinho mais. O que é desconfortável é realmente a posição, estar com a bexiga cheia e a expectativa ali. Eu lembro que uma vez eu vi uma paciente que a perna dela pulava no suporte, ela de tão nervosa, ela tremia de pular mesmo. Teve uma vez uma paciente que ela estava saindo do quarto, indo para o centro cirúrgico, eu estava no corredor, eu ia levar a foto para o médico mostrar para ela, ela vomitou, ela lavou o corredor, assim. E aí o que ela precisava na hora? A enfermeira foi lá, pegou na mão dela e falou, calma, vamos voltar para o quarto? Vamos começar do zero? Não adianta você levar essa paciente para o centro cirúrgico. Não. Aí que tá, você ter a humanização da saúde ali. Levou, acalmou, eu fui lá, conversei com ela, o médico conversou com ela até engravidou. Mas de nervosismo ali, porque é realmente É o grande dia. E aí você vê ali entrando, né? Porque dá pra ver via ultrassom o líquido, que é o meio de cultivo que a gente coloca, que ele mostra, você vê entrando ali. É curioso, até falando um pouquinho sobre o comportamento dessa paciente pós-transferência. O médico recomenda pra ela, fique um pouquinho de repouso, fica mais em casa e tal. Até por um excesso de zelo, porque elas ficam chocando mesmo, Rafa. Eu imagino. A gente fala isso. Todas elas chocaram. Todas. Elas não saem de casa por uma semana. Elas não pulam. Elas, assim, pular, tipo assim, vou pular uma poça d'água. Não, porque... E elas saem do centro cirúrgico, você já percebe que elas já estão andando meio assim, porque parece que é algo que pode escorregar. Uma delas não queria fazer xixi. Não, pra você ver, assim, é de se compreender, sabe? Com certeza. Porque... É o sonho ali, né? Não, e é algo que, assim, foi colocado ali, né? Por que ele não pode sair? Então, não é tão simples de sair, mas, por via das dúvidas, faça um pouquinho de repouso, fique ali quietinha, até pra você... Porque se não dá certo, você vai se culpar depois. Tá. Você vai dizer, será que foi porque eu fui na academia? Será que... Porque é mulher, né? A gente já... Então, é isso. Ai, que interessante. Nesse momento, né, quando a gente olha para essa mulher que acabou de fazer a transferência, ela já chega, igual você falou, essa questão do vômito, ela tá exausta. Ela tá se sentindo cobrada, ela tem muito medo. E vocês indicam o auxílio de psicólogas para essas mulheres?
As clínicas hoje em dia têm esse suporte? Como que é? A maioria das clínicas tem. E cabe ali ao médico, né, que está atendendo esse casal, às vezes detectar se tem algo que está fugindo ali da normalidade, de uma ansiedade que é natural ter, de uma expectativa que é natural ter, se não é algo que está passando um pouco do ponto ali, prejudicando o casal e o tratamento. Porque muitas vezes isso prejudica a relação do casal, sabe? As pessoas se culpam ali, né? Muitas vezes para um homem, né, que a gente sabe, receber a notícia de não, você não pode engravidar uma mulher espontaneamente, poxa vida, isso tem a ver com masculinidade, sabe? Cai numa outra área ali que às vezes precisa ser trabalhada. Às vezes para o casal aceitar que vai precisar da doação ou compra de um gameta, demora muito tempo ali para digerir, geralmente ele encerra o tratamento, fala para o médico, tudo bem, então vai procurar às vezes uma outra opinião para ver se é isso mesmo, aí passa um período para entender, né, que poxa, você vai gestar, você nem vai lembrar que aquele óvulo não era seu, a criança pode às vezes não ter exatamente as suas características físicas, embora a gente procure os doadores semelhantes às características físicas dos pais, mas ela vai ter seu jeito, né? Ela vai repetir como você fala. A gente como mãe sabe disso, né? A gente se vê às vezes nas crianças. Mas eles não, eles ainda não têm, né? Então é uma questão muito grande, assim, esse acompanhamento psicológico, ele não pode ser imposto. Muitas vezes a gente oferece, mas às vezes o casal não quer. E muitos aceitam, sim, ou já tem uma terapia correndo em paralelo ali, mas as clínicas geralmente têm esse suporte, que é importante, para a pessoa dizer como ela se sente, né? E ter ali um acompanhamento específico, sabe? Que legal. Uma outra entrevistada, ela desabafou que os hormônios logo após a transferência foram tantos que ela não conseguia nem dormir, de tanta dor. E ela pedia para Deus ajudá-la e ela perguntava, né, para Deus, Deus, se eu não estou suportando essa dor, então era para eu não ser mãe. Então, nesse momento, a gente vê uma mãe muito fragilizada, uma mãe se perguntando sobre tudo. Será que é para mim? E por que pode ter essa dor? Por que tudo isso acontece com essa mulher? Então, o que as pacientes costumam relatar é um desconforto abdominal muito grande. Porque você imagina que você tomando doses, muitas vezes, cavalares de hormônio, né? O desconforto que a gente sente numa TPM, ele é vezes 10, vezes 20, porque você está tomando muito hormônio. Sim. Os ovários, eles aumentam de tamanho, porque você tem ali um recrutamento em massa de folículos. Então, gera um desconforto. Todas elas relatam esse desconforto abdominal. Entendi. Todas. Mas, para algumas, o sintoma pode ser um pouco mais intenso ou não. Não é uma regra, não conseguir dormir de tanta dor e tal. Mas, sim, tem pacientes que relatam esse desconforto intenso. O médico, quando ele vai fazer a indução da ovulação, não é algo simples, porque ele começa com uma dose, ele pode ir aumentando de acordo com os resultados dos exames daquela paciente, mas a paciente ela não pode ter uma resposta muito grande, porque isso a gente chama de hiperestímulo. A paciente pode ter complicações severas com relação a isso. Então, às vezes, isso tem que ser muito bem calculado para que não gere tanto desconforto nessa paciente. Mas há sempre ai, nossa, fiquei com a barriga inchada, se sente inchada de uma maneira geral. Sim. Coisa que a gente, no período pré-menstrual, já se sente. Você imagine elas tomando muito hormônio e tendo uma reação muito maior do que a gente costuma ter, sabe? Sim. Elas ficam muito sensíveis. Uma delas até relatou que ela nem ouvia tantos relatos para não se pautar no que acontece, porque cada uma é de um jeito. Isso é um conselho que eu dou. A história não é a mesma, né? Então, assim, é péssimo. Tem algumas pacientes que fazem grupos de tentantes, que elas chamam, você acredita? Naquela clínica, naquelas mesmas pacientes, delas falam dos médicos. Então, assim, é algo que você pode ou se nutrir de histórias que deram certo, ou se contaminar por histórias que não são a mesma que a sua, né? Que não necessariamente vai ser desse jeito. Cada história é uma história. Então, se você tiver que compartilhar, compartilhe com alguém que só vai te dar um suporte e de repente vai falar, olha, eu já passei por isso, eu sei que é difícil, mas fique bem que vai dar tudo certo. Não adianta vir, ai, nossa, eu fiz 20 transferências, porque isso não vai te trazer conforto emocional. A tua história não é igual. Até quando a gente tá grávida, a gente ouve, as pessoas parecem que a gente é um imã. Só vem contar história ruim pra gente. Não sei com você, mas comigo era assim. Ela te olhava grávida, nossa, minha amiga perdeu com 8 meses. Meu Deus do céu.
você já fica com aquilo na cabeça, posso perder. Né? Não, sim. Eu escutei coisas absurdas também, né? Cá, uma das entrevistadas comentou da importância de ter segurança com o médico. Sim. De ser médico que tenha empatia com tudo. E que tenha essa questão que você comentou de humanização mesmo. Sim. Você já viu médicos que não são e que tratam as pacientes como um objeto, não sei, apenas um caso a mais? É complicado a gente discutir essa relação médico-paciente. Tem médicos que são muito bons tecnicamente, mas eles têm essa dificuldade de estabelecer uma conexão em um relacionamento médico-paciente. Entendo. Isso é para qualquer área. Existem, uma vez eu lembro, a minha mãe tinha indicação de procurar um mastologista e aí tinham me indicado, isso há muito tempo atrás, um médico muito bom em Ribeirão Preto, onde eu morava. Mas aí me avisaram, olha, ele é ótimo, mas ele não é uma pessoa assim, se você tiver um problema sério, ele vai detectar, ele vai resolver e ele vai te curar, assim, vai te tratar. Uhum. Mas a relação médico-paciente é complicada para ele, não é uma pessoa assim. Entendi. Entendo que, né, quando a gente está falando sobre um casal, principalmente uma mulher que está extremamente sensível, cheia de expectativas, é muito bom você poder ter esse acolhimento. Sim. Você confiar tecnicamente que você está fazendo a melhor escolha. Uhum. E aí sim, procure informações sobre aquele médico, sim, né? Sobre aquela clínica, qual é a taxa de gravidez daquele laboratório, daquela clínica, quantos casos aquele médico faz por mês, né? Qual é a taxa de sucesso dentro daquela população ali, daquelas pacientes, né? Claro que são fatores individuais, mas o laboratório ele tem alguns parâmetros de controle de qualidade para ser um bom laboratório, para dar condições para que um embrião se desenvolva dentro de uma incubadora. Então tem que ter ali uma referência. Legal. Mas aí vai muito de você passar pelo médico e falar, olha, nossa, é ele, adorei a maneira como ele conduziu, ou não gostei, achei ele um pouco frio e tal, tudo bem, procure uma outra opinião, até você se sentir segura tecnicamente. Sim. E também acolhida. Alguns não vão te acolher da maneira como você esperava, mas não significa que não sejam bons, mas sim porque talvez é a maneira de tratar. Entendi. Tem paciente que não é muito mimimi, que a gente fala, ela gosta de uma pessoa mais direta. Não, eu já saí de lá, ele falou pra mim que inseminação pra mim não dá, vou fazer a FIV. E tem paciente que fala assim, nossa, você acredita que ele falou que eu não consigo engravidar desse jeito? Entendeu? Então acho que vai do... Vai também da paciente, né? Da paciente. Mas sempre tem, né? Tem pessoas mais humanas e menos. Mas o que eu percebo nesse meio é que os médicos acolhem, sim. Porque a gente não tá falando um tratamento, você vai entrar, vai operar, vai pôr um silicone e vai ficar assim. Você tá lidando com algo muito maior, né? Exatamente. Ao todo, quanto tempo pode demorar para uma mulher engravidar? Rafa, aí vai das tentativas, né? Provavelmente, assim, se ela passou por um ciclo de indução, que dura aí de 9 a 12 dias, aí depois no próximo mês ela vai preparar um endométrio, aí transferindo esse embrião, ela vai esperar mais aí uns 9, 10 dias para fazer um beta-HCG, a gente imagina aí, sei lá, vamos colocar uns 2, 3 meses. Mas isso se ela tiver, normal, né? Se ela tiver assim, um tratamento que teve óvulo, que teve embrião para transferir, que teve embrião para congelar, que teve embrião para transferir. Mas aí vai, como eu te falei, cada um sabe o teu limite, né? Tem limite, aproveitando a questão? Eu acho que é delicado dizer se tem limite. Eu acho que vai, assim... Eu conheço casos de pessoas que trocaram muitas vezes de médico, do médico chegar e não ficar enganando essa paciente, dizer para ela, olha, com os teus óvulos você não vai engravidar. Ou a gente acessa um banco de óvulos ou não tem como para você. E a paciente não aceita ouvir isso. Aí ela vai em outra clínica, aí esse médico induz ela de novo, daí ela responde com um só, e aí esse embrião não evolui. Até ela aceitar, tem casais que tentam 1, 2 vezes, falam, não, acho que não, a gente vai adotar, ou vai dar um tempo, mas não tem como chegar e falar, você não pode mais. Entendi. Porque a gente brinca que tendo útero, você pode engravidar. A gente não vê na mídia aí mulheres de 40 e poucos anos com quase 50 engravidando, né? Sim. Provavelmente, com quase certeza, eu digo, provavelmente esses óvulos não são dessa paciente, né? Ou ela aceitou uma doação de embrião, ou ela acessou aí um banco de gametas. Porque na menopausa a gente não ovula, mas você pode engravidar se o teu útero responder e você tiver um endométrio bom para transferir. Inclusive é uma opção para casais homoafetivos que precisam
de um útero, porque senão como é que eles vão engravidar? Nossa, eu nunca tinha pensado. No Brasil, você não pode contratar uma pessoa para gestar para você. Por isso até que muita gente tendo poder aquisitivo faz fora do país, porque existem lá fora mulheres que ganham para isso, para serem barriga de aluguel. No Brasil não pode. No Brasil, barriga de aluguel é uma parente de primeiro grau. A mãe, a irmã, uma prima. Se você falar, eu não tenho, mas eu tenho uma amiga, aí você tem que ir com uma medida judicial, acessar o Conselho Federal de Medicina para que um juiz libere. Tem toda uma burocracia aí envolvida. Então, não tem um limite. Entendi. Vai mais da sua condição psicológica e financeira para dizer, olha, para mim não dá mais. Ou a condição física mesmo, olha, não tenho mais condição de passar por isso, já me desgastei muito, Sim. enfim. Uma dúvida que toda vez me perguntam: quanto custa um tratamento? Eu acredito que a paciente vai gastar aí entre 20 a 40 mil reais aí. Dependendo de onde ela vai fazer. Tem algumas clínicas que praticam um baixo custo, né? Tem outras clínicas que não. Geralmente ela consegue financiar, parcelar um pouco dessa medicação, que é muito cara, às vezes até mais cara do que os honorários médicos. Eu ouvi falar. Mas aí gira em torno aí desse valor, mais ou menos. Legal, só pra ter uma ideia pra gente. Porque vai daí, vai ter embrião para congelar, depois vai ter que pagar para transferir esses embriões, e aí vai aumentando um pouquinho, mas no geral é isso aí. Após o filho, o casal tem que se preocupar com os embriões congelados. E é necessário fazer uma escolha antes mesmo de tudo dar certo. Pelo que elas me explicaram, você preenche uma super papelada. Livro de assinante termos de consentimento. E é preciso escolher o destino dos embriões, caso você não opte por ter mais filhos. Quais são as opções hoje em dia? Descartar, doar, vender? O que pode fazer hoje em dia? Vender não existe. Não pode. Mas pode fora. Vender embrião, Não você vende? compra gametas. Ah, Agora, ainda no Brasil, é permitido que você compre um lote de óvulos. Antes, isso a gente está falando de um passado recente aí. porque muda muito, né? Você só podia, olha só, uma paciente, ela só poderia se submeter a um tratamento de reprodução humana se ela precisasse dele. Era até antiético. Eu, Camila, com 30 anos, detalhe, até os 35 você pode ser doadora, depois não mais, né? Exatamente por aquela questão com os óvulos, que depois dos 35 a taxa de fertilidade diminui, nananana. Você, antes, para você falar, eu tenho 25 anos, eu quero ser doadora. Você precisa do tratamento? Se você não precisa, você não pode. Era antiético um médico submeter uma paciente à estimulação ovariana, levar ela para um centro cirúrgico para recuperar os óvulos e ela não precisar desse tratamento. O Conselho Federal de Medicina não permitia que isso acontecesse. Entendi. As doadoras, elas eram feitas de forma compartilhada. Eu, Camila, preciso do tratamento e me disponho a doar legalmente até a metade dos óvulos que eu produzir, dos óvulos que eu produzir. Se eu não precisasse do tratamento, eu não poderia passar por tudo isso. Hoje não, hoje você compra de forma obviamente anônima, Claro. né? Você preenche ali todo um cadastro para ver questão genética, semelhança física, enfim, e você escolhe a tua doadora. E são óvulos que vêm até de fora do Brasil, tá? Muitas pacientes até optam por isso. Da mesma maneira que você pode acessar um banco de sêmen e comprar o sêmen. É importante que, assim, a pessoa que doou, ela não recebeu por isso. No Brasil não pode. Então, você não pode ali falar, eu vim doar e vim... Fora do país, tem meninas de 20 e poucos anos que ganham a vida fazendo isso, vocês não estão entendendo. Mas aí tem um limite também, né, de nascidos vivos, de sexos diferentes, em determinado milhões de habitantes, tem todo um cálculo que daí você já não pode mais ser doador ali. Sim. Né? Inclusive, quando a gente tem um casal que recebe um sêmen ou um óvulo de banco, legalmente é obrigação da clínica reportar ao banco se nasceu e o sexo, porque daí eles já vão limitando essa doadora para aquela região, né? E aí não pode, porque você imagina, senão qual a probabilidade de dois irmãos se encontrarem ali, né? Então, tem toda essa questão. Então, você pode o quê? Comecei o tratamento. Não quero doar. Então o médico vai dizer para você, vamos ver quantos, você tem tantos folículos. Você tem 20 folículos. Se você produzir 20 óvulos, você quer injetar 20 óvulos? A tendência das clínicas hoje é não. Até porque por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a gente tem que diminuir essa produção excessiva de embriões. Porque os óvulos, eles podem ser descartados a qualquer momento, é só um gameta.
Os embriões não, você obrigatoriamente tem que manter aqueles embriões congelados por 3 anos. E depois de 3 anos, se você decidir descartar, com uma autorização judicial para descarte de embriões. O casal assina um termo, ele vai até a clínica e esses embriões são descartados. Então, o médico tem que conversar, de acordo com a história clínica desse paciente, com a causa de infertilidade. Maria, você teve 20 óvulos, como a gente tem um fator masculino aí muito importante, eu acho interessante a gente injetar os 20, porque provavelmente você vai ter ali 5 embriões depois pra gente congelar, né? Então, teoricamente, 5 tentativas, ou se a gente congela os embriões de 2 em 2, 3 tentativas, transfere 2, depois mais 1. Então, não é interessante que você mantenha embriões, assim, tipo 10 embriões congelados, porque um dia ou você vai manter o banco, ganhando ou uma semestralidade ou uma anuidade para sempre, ou você vai ter que tomar uma decisão de descartar ou doar. E aí, posso falar uma coisa que é super legal? Vou doar. Aí você fala assim, por que um casal vai aceitar a doação de embrião, gente, se não é geneticamente nem seu e nem dele? Porque as mulheres querem gestar, entende? Sim. Por que vocês... Isso as pacientes escutam, por que vocês não adotam? Muito. Porque eu quero engravidar. Eu quero viver essa experiência, certo? Então também é legítimo essa paciente aceitar essa doação e não ser julgada por isso. Porque tem muita gente que julga, fala, nossa, viu, tem tanta criança, precisa... Mas e o meu desejo? O desejo de estar grávida, né? A gente que já gestou, você sabe o quanto é especial você ter um serzinho ali crescendo dentro de você sentir ele mexer, né? Você passar por todo esse processo. E tem mulheres que quando tem um diagnóstico, um casal, né? Eu tô falando de mulheres, quando tem um diagnóstico, vocês precisam de um tratamento. A gente não vai fazer, a gente vai adotar. Logo, isso é muito individual, assim, a gente não pode julgar, certo? Não, eu concordo. É uma escolha, né? A gente vai caminhando para o final, a gente já viu que é um assunto delicioso e ainda tem muita coisa para falar sobre. Qualquer dia a gente faz até uma mesa redonda com psicóloga, com uma paciente que passou, acho que fica super gostoso. Espero não ter esquecido nada do assunto, mas antes eu sempre peço, chegando ao final, gostaria de falar a todas as mulheres que estão em tratamento. Qual conselho você daria? Acho que eu falei um pouquinho já sobre isso. O conselho que eu dou se preserve, né? Se acolha. Não fique tomando todas as experiências dos outros como a tua experiência, como a tua realidade, como algo que vai acontecer com você, né? Tem muita coisa aí que é possível ser feita. A medicina avançou para isso, né? Então, assim, cada um sabe o teu limite. E o que eu diria se cuide do teu relacionamento com o teu companheiro, com o teu marido, com a tua companheira, enfim. E se acolha nesse momento. Se puder ter um acompanhamento psicológico, seria ideal, né? Para que você se sinta acolhida e passe por essa angústia, né? Por essa incerteza da melhor maneira possível. Ká, eu agradeço demais o nosso bate-papo de hoje. Eu tenho certeza que vai acolher muitas mulheres que estão passando por esse processo todo, né? Ou que podem vir a passar e ainda não aceitaram toda a situação. Então, o Abraça Podcast, ele tem esse objetivo, né? Abraçar todas as nossas versões, abraçar as mulheres que estão aqui com a gente e trazer conhecimento, né? Explicar mesmo a fundo os detalhes, igual você explicou hoje. Sim. Então, eu quero te agradecer de verdade pela sua disposição em vir aqui com a gente, em abraçar todas essas mães, em abraçar essa causa. Sintam-se abraçadas, de verdade. Se quiserem me procurar para uma conversa, você sabe que outro dia uma pessoa eu conheço, assim, não é nem tão próxima a mim, ela me mandou uma mensagem para me dizer que ela estava começando um tratamento e que ela só veio você na minha cabeça, eu queria tanto conversar com alguém que entenda disso, porque eu me senti, nossa, muito frustrada, nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo e tal. Então, assim, é legal você ter esse apoio técnico de uma pessoa que sabe te acolher, que quer teu bem e não se culpem, assim, de verdade, assim. Só pra gente aproveitar essa abertura que você deu de procurar como a gente te encontra e onde você está trabalhando hoje em dia, para quem quer conversar mais com você, me explica um pouquinho mais. Se quiser me chamar pelo Instagram, né, pode me procurar como Camila Bonocher, né, Bonocher com CH. E atualmente não trabalho em nenhuma clínica específica. Eu tenho atuado mais como freelancer nas clínicas, né? Então eu também represento uma empresa que presta consultorias na área da reprodução humana. Então
eu dou treinamentos, ajusto ali protocolos em clínicas que estão precisando, às vezes, de algum auxílio. Mas em determinada clínica, atualmente, eu não estou mais como embriologista. Sim. Mas dou todo esse suporte para quem precisa. Enfim, se precisarem, é só chamar ali que a gente conversa. Perfeito. Obrigada. Imagina. Até o próximo episódio. Ficamos aqui com mais um Abraça Podcast. Tchau! Não sei se apareceu eu dando tchau, mas né?